Vamos começar então, gente, com uma coluna aqui do Reinaldo Azevedo falando sobre o Sérgio Moro, falando sobre a Selma de Calça. Vamos lá para o portal UOL. Que fase Moro, que pode ser caçado em janeiro, vira a juíza Selma de Calça. Vamos ver aqui o que o Reinaldo falou sobre o Sérgio Moro. Selma Arruda e Sérgio Moro, em seminário em dezembro de 2016, à época, eram dois juízes. Ela estadual, ele federal. Ela se elegeu senador e foi caçada. Ele se elegeu senador e deve ser... Rufam os tambores. O que vai acontecer com o Sérgio Moro, meus queridos e minhas queridas? É isso aí. Como é que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, virou a juíza Selma de Calças? Eu já chego lá. Antes, algumas considerações. A vida de cara não está fácil. Deve sentir saudades daquela mudorra estelar, se isso é possível, de herói da Lava Jato que ele tinha. Aliás, começar aqui a nossa live agradecendo a nossa querida Solange Ventura. Inclusive, Solange, você já ganhou aqui, virando membro socialista, este livro aqui, super bacana. Eu vou pedir para você mandar e-mail aqui para pedrozambarda@gmail para eu dar de presente para você em PDF esse livro, gente. É muito bacana aí que eu posso dar de presente para vocês algumas coisas que eu já fiz. Antes lá, algumas considerações. A vida de cara não está fácil, deve sentir saudade daquela mordorra estelar de herói da Lava Jato. Parecia um César a decidir com o polegar quem vivia e quem morria, segundo os singulares critérios da operação. E ainda tinha a imprensa para ali fazer mesuras, dias de glória, tais e tantos que ele se animou a ocupar o lugar dos políticos que ia eliminando do jogo. Não queria apenas higienizar o poder segundo o direito penal de Curitiba. Ele queria ser o poder. E teve início a reversão da fortuna. Esta quinta foi especialmente perversa para o ex-justiceiro que arrebatava multidões. Ele virou alvo das milícias bolsonaristas porque suas conversas flagradas no Zap sugerem que votou a favor de Flávio Dino no Senado. Tendo acontecido, contabilize-se um raro acerto numa impressionante cadeia de erros. À noite, ele recebeu uma péssima notícia. Os procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena, da Procuradoria-Geral Eleitoral do Paraná, endereçaram ao TRE parecer favorável à cassação da chapa eleita para cargo majoritário de senador da República e decretação da inelegibilidade dos senhores Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha, em razão da prática do abuso de poder econômico. O despacho se dá no âmbito das duas ações de investigação judicial eleitoral, movidas respectivamente pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, que passaram a tramitar em conjunto. Os peticionários ainda à chapa de Caixa 2 e abuso de meios de comunicação e imputações não endossadas pelos procuradores, mas que podem ser acatadas pelos julgadores do TRE do Paraná. O texto do Reinaldo tá com uns erros aqui, mas tudo bem. Escrevem aos procuradores: estabelecidas as premissas de igualdade do pleito, restou objetivamente comprovado nestes autos o emprego de 2 milhões pelo Podemos e União Brasil na pré-campanha dos investigados, representando 39,78% do total de despesas contratadas pela própria campanha eleitoral e 110% da média de gastos em campanha eleitoral dos candidatos ao Senado nesta unidade da federação, o que é por demais grave. E acrescentam eles: a lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o de campanha eleitoral, porquanto aplicou-se a monta que, por todos os parâmetros objetivos que se possam adotar, excedam muito os limites do razoável, conforme os precedentes fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas afinal, a exposição de um candidato na pré-campanha interfere no resultado? Eles respondem assim, tá, gente? Não há como vincular os benefícios eleitorais advindos da autoexposição do primeiro investigado, alcançada por meio da pré-candidatura à presidência da República, de sua efetiva campanha ao cargo de senador no estado do Paraná, pois a projeção nacional de uma figura pública desempenha papel crucial, mesmo em eleição a nível estadual, influenciando diversos aspectos do processo eleitoral. Notadamente destaca-se a familiaridade do público com o candidato como figura política adquirida por meio de exposição em âmbito nacional.
pois tende a ser um fator determinante na tomada de decisão de um eleitor. Contestando a tese da defesa. Os dois procuradores acatam, sim, a constatação da defesa do ex-juiz, segundo a qual ele já era figura conhecida de projeção nacional, mas descartam que seja argumento capaz de impedir a imputação de abuso de poder econômico, porque, de acordo com a jurisprudência, é preciso que se verifique o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado por essas ilicitudes. Vão deixando curtida aí, gente, vamos lá. Até porque, convenha-se, a única coisa mensurável é a existência ou não do abuso, não do grau de conhecimento dessa ou daquela figura. Ademais, com correção, eles observam o seguinte: fosse de outro modo, aqueles candidatos que já fossem personalidades conhecidas por qualquer motivo, seja em razão da sua exposição em grandes meios de comunicação como a TV, ou influenciadores em redes sociais, a realidade não distante ou ainda já amplamente conhecidos por sua carreira política, sendo então notoriamente conhecidos junto ao eleitorado, receberiam então a antes aventada carta branca para conduzirem as suas campanhas ou pré-campanhas, sem limites, minorando indevidamente a gravidade da aplicação de vultuosos recursos, mesmo em pré-campanha, sem correr os mesmos riscos a que estariam sujeitos os demais candidatos. O raciocínio que se desenvolve aqui portanto, sobretudo, a defesa da isonomia entre as candidaturas na análise dos limites legais do proceder de candidatos e pré-candidatos. O argumento me parece irrespondível. Então é o seguinte, gente, como está todo mundo sujeito a ser indiciado por essa questão, o Moro está com risco de ser cassado. Ironia: o caso paradigmático modelar que constitui a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que orientou o parecer dos dois procuradores, é o da juíza Selma, que ficou conhecida como o Moro de Saias. Parece que há o risco que ele venha a ser a juíza Selma de Saias. Lembro, no dia 10 de dezembro de 2019, o TSE cassou o mandato da então senadora juíza Selma por abuso de poder político cometido justamente na fase de pré-campanha. Ela se elegeu pelo PSL do Mato Grosso e depois migrou para o Podemos. Os membros do Ministério Público Eleitoral transcreveram o trecho do acórdão da cassação de Selma, no caso, uma manifestação do ministro Og Fernandes. Sublinho que o abuso de poder econômico prescinde de que os gastos realizados e os gastos de propaganda sejam ilícitos. Exige-se que esses fatos caracterizem antecipação indevida de campanha com gravidade suficiente para macular os bens jurídicos tutelados na AIGE, a ação de... Eu esqueci o significado da sigla, mas é um tipo de ação jurídica, tá, gente? Mormente, a igualdade de condições entre os contentores da eleição, hipótese que considero caracterizada no caso sob exame. Não fosse suficiente a realização desses vultuosos gastos nos mais variados elementos de pré-campanha, que ao meu sentir vão de encontro do definido por esta Corte Superior, nos atos do citado Leading Case, houve também gastos específicos de campanha, meus queridos e minhas queridas. Note-se, Selma também já era muito conhecida no seu estado, foi, afinal, eleita, mas isso não impediu que se constatasse o abuso de poder econômico. Os advogados envolvidos no caso agora se manifestaram. Ao G1, Gustavo Guedes, que defende o senador, afirmou o seguinte: a boa notícia é que os 20 milhões inventados pelo PT e os 6 milhões criados pelo Podemos já reduzimos para 2 milhões. Seguiremos baixando ainda mais a conta no trabalho do convencimento dos juízes do TRE. A improcedência acontecerá. Luiz Eduardo Pessinin, que representa o PT, diz o seguinte: temos certeza que a Justiça Eleitoral do Paraná não se furtará, aliás, eu entrevistei esse advogado que é muito bom, não se furtará a sua história de intransigência com abuso de poder, cassando e declarando a inelegibilidade de Sérgio Moro e do seu suplente. Guilherme Ruz Neto e Bruno Cristaldi, que atuam no caso para o PL, queriam ainda mais severidade. O partido do Bolsonaro quer punir mais o Moro do que o PT, tá, queridos? Ainda assim, entendemos que o parecer, por mais que favorável, deveria ter sido mais severo em relação a muitos outros pontos que foram levantados. Aguardamos o julgamento do TRE do Paraná, no qual o parecer deve ser recebido com um peso diferenciado. Concluo. Tudo indica que a chapa que elegeu o paladino da moralidade não escapará do TRE do Paraná.
em julgamento previsto para janeiro. Se acontecer, é pouco provável que ele e os seus suplentes sobrevivam ao crivo do TSE, que tem sido muito severo, como se viu, em casos dessa natureza. Tudo saindo pelo pior para o ainda senador, faz-se uma nova eleição para preencher a vaga, é o mais provável. Que fase, meus queridos e minhas queridas. Moro aí, como fala aqui o nosso querido Iniciativa Inspiração, né? Vou colocar aqui no chat como é que é. Aberta a temporada de cassação do Marreco? Provavelmente, né? José